Boa noite, seja bem-vindo ao programa Parlamento, programa de debate parlamentar com deputados da Assembleia Regional da Madeira. Convidamos para esta edição Bernardo Caldeira, do PSD, Mário Pereira, do CDS, Roberto Almada, do Bloco de Esquerda e Vítor Freitas, do PS. Neste programa vamos olhar para a situação do Porto Santo, numa altura em que aconteceram manifestações precisamente pela ausência do barco e também pela situação que o Porto Santo normalmente vive fora dos períodos de verão. Há também na Assembleia Regional uma proposta sobre um plano de emergência social para o Porto Santo, da autoria do Partido Comunista. Vamos naturalmente abordar estas questões, também uma outra questão relacionada com o número de camas para o novo hospital, uma proposta do CDS que hoje esteve em discussão também no Parlamento Regional. Vamos começar pela questão do Porto Santo, aproveitando o facto até de estar aqui Bernardo Caldeira, deputado do PSD, eleito precisamente pelo Porto Santo. O Porto Santo precisa de um plano de emergência? Definitivamente, e nos moldes, em primeiro lugar, dá boa noite ao Gil, aos deputados aqui presentes, a quem nos vê lá em casa, em particular do Porto Santo. O plano de emergência que é apresentado e que será discutido amanhã no Parlamento, de certeza absoluta que o Porto Santo não necessita. Primeiro, porque se trata de um documento completamente desatualizado, é um documento de data de abril de 2015 e os planos de emergência aparecem, surgem, quando realmente há uma situação gravosa e que tende a piorar. E não é o que se tem verificado nestes últimos anos, 2015 para 2019, a evolução de todos os índices sociais tem sido positiva. Falo só, por exemplo, em termos de desemprego, o Porto Santo registra de 2015 para o final de 2018 uma quebra de 40% em termos de desemprego. Portanto, todas as medidas que o Governo tem tomado em termos de emprego e de apoio aos desempregados, com o objetivo de inseri-los no mercado de trabalho, que conta já com cerca de 1.900.000 euros, tem atingido os resultados. Lógico que não descansaremos enquanto houver um desempregado. Claro. Não Portanto, dessas questões de medidas de apoio de natureza social, não é disso que o Porto Santo precisa. Aquilo que está aqui em causa e que foi mote até para uma manifestação que aconteceu no passado fim de semana tem a ver com a ausência do barco no mês de janeiro. Mas o problema não reside única e exclusivamente no mês de janeiro. Pelo menos foi falado ali que a questão que preocupa naturalmente os porto-santenses tem a ver com os períodos fora dos meses de verão, ou seja, como dar mais ânimo àquela economia fora do verão. O mês de janeiro é realmente um mês em que nos separamos com o problema da ausência do navio. É um problema, ninguém fica satisfeito com esta situação. O Porto Santo tem duas portas de entrada, uma a via marítima, outra a via aérea, e neste momento uma dessas portas está fechada e é exatamente por via marítima que chegam os turistas, muitos do Cruzeiro de um Dia, em que a Porto Santo Line faz um esforço em termos de publicidade e realmente os resultados em termos de média de turista que faz o Cruzeiro de um Dia anda sempre acima dos 100 passageiros em média. E mexe realmente ali no centro da cidade e neste mês realmente deparamos com essa ausência. Portanto, em termos para os empresários locais, logicamente que sentem, e o próprio turista madeirense. Muito se tem falado sobre a ausência do barco. Há quem diga que, portanto, o operador não está a cumprir aquilo que é o caderno de encargos e que, ao mesmo tempo, o Governo Regional também não está, digamos assim, a fazer valer aquilo que é, de facto, o que estará no caderno de encargos e obrigar o operador, quando o barco tem que ir também para reparação, enfim, anual, ter uma outra solução que não aquelas que eventualmente estão no terreno neste momento. Sim, o caderno de encargos é claro e todos os partidos já tiveram acesso ao caderno de encargos e esta paragem está prevista. O que está previsto é a consulta por parte do operador fazer uma consulta para ver se há navios disponíveis. O que tem sido feito, segundo o operador, não é? Segundo o operador, segundo os dados que nos apresentam, este ano, durante o verão, foram consultados 48 operadores, nenhum apresenta esse navio disponível. Nunca ninguém conseguiu provar, apesar de dizer ou fazer algo para provar que realmente existem navios disponíveis no mercado, mas não só em janeiro, e referindo a outra questão que referiu, nos outros meses, exatamente, portanto não é só janeiro, temos os outros meses, temos as nossas dificuldades, portanto existe... Se fosse só janeiro, se calhar até podia ser um problema, se calhar menor, não é? Sim. Em relação aos outros meses. Existem os problemas, mas as medidas têm sido implementadas pelo Governo Regional exatamente no sentido de dinamizar a economia local, e relembro desde logo o subsídio social de mobilidade para o madeirense, fora da época alta,
que tem tido os seus resultados. Já foram, em termos de reembolso por parte do Governo Regional, cerca de 2 milhões de euros, portanto demonstra que foi um passo certo dado, não suficiente, mas também temos as operações da Dinamarca, com 2 voos semanais durante o inverno, tem sido um sucesso, e esperemos que outras apareçam, com outras valências. Sabemos que existe procura do mercado norte da Europa, mas que procuram exatamente o Golfo, e nestas condições é complicado colocar outro voo. Vítor Freitas, olhando para o Porto Santo, enfim, é uma questão que é recorrente, todos os anos se fala neste problema, e todos os anos se fala na questão também da sazonalidade, ou seja, Porto Santo, praticamente, do ponto de vista económico, a sua pujança resume-se aos meses de verão. A grande questão é como contornar isso, como criar condições para que o Porto Santo possa também ter outra dinâmica na economia fora desses períodos. Bem, antes de mais, boa noite, Gil, boa noite aos telespectadores, aos colegas de painel. Em relação, eu ia primeiro à questão que todos os anos é discutida, que é não existir barco para o Porto Santo. Recordo que as justificações que o armador tem dado em relação a esta questão até à data já têm anos. Estas justificações são recorrentes e, portanto, todos nós sabemos e conhecemos a justificação, que é o facto de não encontrar outro barco para fazer esta alegação. Acontece que em 2015 o PSD, quando se candidatou, apresentou às eleições, e eu prefiro citar o próprio programa de governo, página 11 do programa de governo do PSD. À data já sabiam destas interrupções e que até esse ano, 2015, não existia barcos disponíveis para contornar a situação. E o que é que diz o programa de governo do PSD? Reforçar as acessibilidades externas, mantendo a ligação marítima durante todo o ano e sem interrupções. Portanto, esta é, sem com S naturalmente, esta é a proposta do PSD levado ao eleitorado e o compromisso estabelecido há 4 anos. Em relação a esta matéria, o PSD, durante estes 4 anos, e este é o último ano desta legislatura, não cumpre com a palavra dada em relação aos porto-santenses. Já sabiam das justificações do passado e eu julguei que tivessem encontrado uma solução que ultrapassasse as justificações do armador em relação a esta matéria. E por isso tenham colocado esta proposta taxativamente no programa... Portanto, o Vítor Freitas percebe, compreende a perspectiva do armador? Não, eu não compreendo Não, a perspectiva pergunto se compreende. Não compreendo. O que critica, eventualmente, é a posição do Governo. Não, é que há aqui 2 questões. Uma questão é um acordo de concessão. Há um acordo de concessão, eu não tenho aqui os moldes do acordo de concessão, mas segundo o que sei, é durante todo o ano. Sei que os barcos também têm uma paragem obrigatória. Mas o acordo de concessão, ao que parece, agora, prevê que durante um mês... o armador resolva o problema. Não, e prevê que o armador consulte o mercado para ver se há ou não problemas disponíveis. Pelo menos ouvimos aqui uma explicação de um jurista que falou que é RTP ontem. Eu vi no telejornal. Agora, a questão aqui é muito simples. Quando o PSD coloca esta intenção no programa de governo, é que tem solução, ou que vai obrigar o concessionário a cumprir com o caderno de encargos. E ao que parece, até hoje, durante estes 4 anos, o Governo Regional se comprometeu com a população de que não haveria interrupções, não existiriam interrupções nenhumas, haveria sempre barco, de facto, não cumpriu, e o que temos assistido, fazendo esta promessa, tem que ter condições de fazer cumpri-la, seja obrigando o armador a ter, de facto, um barco suplementar, seja encontrando uma solução. Não aconteceu em 2016, não aconteceu em 2017, não aconteceu em 2018. Portanto, na sua perspectiva, não é admissível que o Porto Santo fique um mês sem barco? Não é admissível que o Porto Santo fique um mês sem barco e tem que ser encontrada uma solução, que julgávamos que o PSD tinha e, afinal, passado estes 4 anos, não tem. Indo para a questão que tem a ver com um plano de emergência, como propõe um partido na Assembleia Regional. Do PCP. A questão do Porto Santo, neste momento, tem a ver com a sazonalidade. É uma questão recorrente. Muitos passos têm sido dados, aliás, como sabemos, a economia da Madeira e do Porto Santo tem vindo a crescer, já crescia antes deste governo tomar posse, a do país também já estava a crescer antes do atual governo tomar posse e a Europa está a crescer economicamente. O Porto Santo foi, de facto, a região da Madeira onde a crise, a partir de 2008, mais fez sentir. Isso ninguém tenha dúvidas, que em 2008,
quando aconteceu o colapso da banca nos Estados Unidos e isso transformou-se depois de uma crise financeira a uma crise económica com impacto real na vida dos portugueses, dos madeirenses, mas em particular dos porto-santenses, foi os que sofreram mais as consequências da crise. Entretanto, as situações têm vindo a se alterar positivamente, quer no Porto Santo, quer na região, quer no resto do país. Há, claro, aqui questões que deviam ser naturalmente melhoradas. Temos aqui, há pouco o Sr. Deputado referiu, em relação ao subsídio de mobilidade. A questão do subsídio de mobilidade, que é uma excelente medida implementada já por este Governo, eu recordo que a apresentei no Porto Santo numa conferência de imprensa, em vésperas das eleições autárquicas de 2013, e tive parte do PSD, na altura, um comunicado contra o subsídio de mobilidade que nós já queríamos implementar, numa altura em que o Porto Santo sofria uma crise muito maior do que aquela que sofre hoje. Turistas. E ainda bem que, passados 2 anos, já não o mesmo PSD, ou o PSD com outras lideranças, entendeu implementar o subsídio social de mobilidade, e isso tem sido uma aposta que tem tido eficácia. Poderemos equacionar se deverá, em função da conjuntura e de como for evoluindo a situação económica, se poderá haver mais meses com o subsídio de mobilidade ou não. Nos anos até o presente parece-me que não justifica. Os meses em que há subsídio é de facto aqueles em que há menos procura, há menos procura, e isso incentiva a ida de madeirenses ao Porto Santo e a vinda dos porto-santenses também à Madeira, esses ao longo de todo o ano. Depois houve aqui uma aposta na criação também de apoios a novas rotas por causa do turismo de inverno, e aqui sim, aqui é que a região tem que ser solidária para com o Porto Santo, no sentido de captar novas rotas e levar mais turistas ao Porto Santo, porque o Porto Santo tem condições para receber. Isto para dizer uma coisa já laremos... que tem a ver com a questão, para mim é central, que tem a ver com o emprego. Só se fixam pessoas no Porto Santo se existir emprego. E quem cria emprego não são os governos. Quem cria emprego é a economia. Já mas para criar emprego, uma outra ronda sobre as o papel estratégias... do governo regional é importante no sentido de atrair mais turistas ao Porto Santo. Já laremos uma outra ronda sobre as estratégias que cada um dos partidos aqui presentes defendem para o Porto Santo, enfim, como soluções para os problemas que atualmente a ilha enfrenta. Mário Pereira, olhando para a atual realidade, para esta questão da ausência do barco, do seu ponto de vista, o governo regional também, como disse Vítor Freitas, não está a cumprir aquilo que prometeu, está a falhar nesta questão em relação ao Porto Santo? Boa noite, Gil. Gostaria de cumprimentar aqui os colegas de painel, gostaria de cumprimentar também os espectadores que nos ouvem na Madeira e no Porto Santo e também na nossa diáspora lá fora, e queria deixar aqui só um voto especial aos nossos concidadãos que vivem no Reino Unido, que passam neste momento por uma situação de uma certa instabilidade e incerteza relativamente às consequências do Brexit. E, portanto, gostaria de deixar aqui uma saudação especial a eles mesmos. Eu gostaria de dizer que, relativamente ao Porto Santo, a situação é mais ou menos clara. O Governo Regional e o concessionário fizeram um contrato. Claro. Um contrato de concessão. Que vigora para o transporte por mais 6 anos, salvo. Exatamente. É um contrato de concessão para transporte de carga e passageiros, que é um contrato, portanto, com cláusulas, em que ambos estão obrigados a cumprir as cláusulas. E uma das cláusulas é que o serviço tem que ser prestado 12 meses por ano. E, portanto, há aqui um incumprimento de uma das cláusulas contratuais. Mas, ao que parece, nessas cláusulas prevê-se que o barco que faz a ligação regular durante um mês tem que parar para a manutenção. Sim, mas a e que nesse período o operador é obrigado a consultar o mercado para encontrar outras soluções. Mas situação que o operador também tem dito que tem feito e que não tem conseguido encontrar no mercado. Mas a pergunta que eu deixo disponível. Aqui... A questão é saber que outra solução é que pode existir. Não, vamos ao fundo. É que no passado já tivemos uma solução que já há algum tempo. Fundo da questão. Que era na altura quando a região tinha outro barco que até disponibilizou nesse mês. Antes de ir a essa questão, vamos ao fundo da questão. O concessionário tem que assegurar 12 meses por ano. Procura outro barco. Mas o que nunca ninguém disse foi que proposta é que o concessionário fez a outros operadores por essa Europa fora para ter outro barco. Quanto é que ofereceu? Esta é que é a questão.
Mas Nós isso- também não tínhamos ferry durante o verão, nem durante o inverno. Mas acha que o operador E houve- estaria obrigado a isso, ou seja, a divulgar as negociações que Não, fez com tinha que operadores? fazer uma proposta suficientemente aliciante para ter um barco. Mas isso não sabemos, não conhecemos a proposta, não é? Sim, mas há uma cláusula que tem que ser cumprida. Não posso só dizer que não há barcos e acaba aí a história. E esta questão é uma questão fundamental e tanto mais que não só há o acordo, mas também há a promessa Mas acha eleitoral do PSD. mas O acha PSD que o prometeu Governo está- durante todos os anos... O Governo todos os Regional meses do está a ano- admitir-se de exigir ao operador a obrigação de cumprir o Mas, serviço Gil, todo o ano. alguém tem dúvida disso? Claro que sim. Só um acordo entre duas partes. Se a parte que representa a população do Porto Santo, que neste caso é o Governo Regional, aparentemente não parece muito preocupado com essa situação, obviamente há aqui uma situação complicada. Nem o isto operador, enfim, utilizando certas situações que tem utilizado, nomeadamente propondo viagens de avião, enfim, arranjando soluções São para o transporte de substitutos, mas mercadorias. o ideal seria a situação que está no contrato. E quando se faz um contrato, penso que as duas partes devem ter, digamos, a intenção de cumprir. E parece que aqui não há propriamente nem da parte do Governo Regional, nem da parte do operador, de cumprir todas as cláusulas. Mário Pereira, se o CDS E fosse isto- governo, o que é que faria nesta matéria? E isto soma-se a outra situação que penaliza muito o Porto Santo e os porto-santenses, que é a inexistência, em termos de transportes aéreos, da tarifa corrida. Vou-lhe dar um exemplo. Se um açoriano que vive, por exemplo, na Ilha Graciosa, quer ir para Lisboa, compra uma tarifa que custa o mesmo de Graciosa para Lisboa do que de Ponta Delgada para Lisboa. Ou um continental que viva no Porto e queira ir para a Graciosa, paga o mesmo, indo até a Graciosa ou a Ponta Delgada. Isto para os porto-santenses era extremamente positivo, uma viagem via Funchal para Lisboa não lhes custava mais nada, e para o turista que gosta do Porto Santo, eu tenha ouvido falar do Porto Santo, eu tenha lido sobre o Porto Santo boas críticas e queira ir ao Porto Santo, o facto de fazer a viagem corrida até o Porto Santo seria excelente. E, portanto, temos aqui formas muito interessantes de compensar e não estamos a pedir exceções. Isto ocorre com os Açores, porque é que a Madeira não há de ter? E aqui é uma negociação que o Governo Regional tem que fazer com o Governo da República, obviamente com as companhias aéreas, e encontrar soluções. Porque as soluções existem, temos só é que, obviamente, operacionalizar. Relativamente ao contrato, eu acho que quando alguém quer fazer um contrato e acha que as cláusulas são aceitáveis, o que tem que fazer é cumprir. Portanto, Ou o contrato foi mal Se o CDS fosse negociado... governo neste momento, digamos que Provavelmente denunciava o contrato por incumprimento do operador. Ou este contrato precisava de ser revisitado. E as cláusulas terão que ser eventualmente alteradas. Isso parece-me óbvio, porque eu acho que o concessionário, obviamente é importante, tem dado um excelente contributo ao Porto Santo em termos de ligações, ninguém questiona a Porto Santo Line, nem o tipo de trabalho que tem feito em aproximar o Porto Santo à Madeira, mas relativamente a esta questão, duas uma, ou está no contrato e é para cumprir, ou então não está no contrato e não se cumpre. Parece-nos isso obviamente muito claro. E queria só dizer, finalmente, para concluir, que acho que devíamos ter mais atenção ao Porto Santo. Como referiu aqui o Sr. Deputado, os últimos 10 anos do Porto Santo foram provavelmente os 10 piores anos desde a instauração da democracia em Portugal, desde o 25 de Abril. Porque associamos, de facto, uma descida muito grande do investimento público que havia no Porto Santo e que gerava emprego, uma quebra do turismo, que existe na Madeira, mas também no Porto Santo. O nosso turismo na Madeira e no Porto Santo não está a acompanhar os valores nacionais. Há uma quebra quase sem paralelo nenhum nos transportes aéreos. A terra, comparativamente, por exemplo, com várias ilhas dos Açores, operam muito menos aviões no Porto Santo do que operavam há 10 anos Já atrás. laremos essa questão do transporte aéreo, É numa segunda fundamental, ronda, se mas permitem. tanto o transporte aéreo como o transporte marítimo têm que ser complementares e quando um falha temos que compensar com o outro. Claro. Roberto Almada, também a sua opinião relativamente a esta questão, nomeadamente a questão da ausência do barco e do contrato. Muito se tem falado sobre esta matéria. Muito boa noite a todas e a todos e um bom ano a todas as pessoas que nos ouvem e veem. É verdade,
E isto é indesmentível. Há um contrato de concessão que diz, na sua cláusula 15ª, a linha A do número 1, que são obrigações de serviço público que a sociedade concessionária está obrigada a explorar de forma regular e contínua a linha de transporte marítimo de passageiros e mercadorias entre a Madeira e o Porto Santo. Citei o contrato de concessão que foi assinado entre o Governo Regional e portanto, a Porto Santo lá. O armador. Exatamente. Sendo isto verdade, há uma obrigação clara de cumprir durante os 12 meses e de, em janeiro, fazer cumprir essa continuidade na ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo. E não havendo essa continuidade, eu não sou jurista, mas sei ler. E sei pensar, é suficientemente claro para percebermos que há uma violação, ou pelo menos um não cumprimento desta cláusula que faz parte do contrato. E que, do seu ponto de vista, seria suficiente para denunciar o contrato? Eu não estou a dizer isso, mas é preciso que o Governo Regional tenha, efetivamente, outra ação junto do concessionário para o obrigar a cumprir. Até porque é muito estranho, e não estou a dizer que é mentira, eu estou a dizer que é muito estranho que o Grupo Sousa, que é detentor da Porto Santo Line, venha agora dizer que tem contactado todos os armadores, que tem procurado barcos em todo o mundo e não tem encontrado. Quando, por exemplo, para alugar o ferry que liga a Madeira a Portimão durante o mês de verão, foi o Grupo Sousa que, recebendo 3 milhões de euros para 3 meses do Governo Regional, conseguia alugar barco para o verão, para ligar o Funchal a Portimão. E, portanto, se foi porque recebe 250 mil euros por semana, 1 milhão de euros por mês, 3 milhões de euros para 3 meses, consegue alugar um barco, é muito estranho, e não estou a dizer que é mentira, estou a dizer que é muito estranho que não consiga, para o mês de janeiro, alugar um ferry para ligar a Madeira ao Porto Santo. Pode ser muito verdade, mas lá que é estranho. É estranho e isso estou perfeitamente convencido, estamos perfeitamente convencidos que é estranho. Mas se de facto existe essa dificuldade, se existe um contrato de concessão que não está a ser cumprido, chegou a altura de reavaliar tudo isto. E reavaliar tudo isto, e por que não pensar em regionalizar a ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo? Não seria uma coisa nova. Ou seja, serviço público, não é? A Madeira isto já é serviço público, porque o contrato é um contrato... Não, serviço público, mas... Gerido pela região... Uma empresa pública diretamente, a efetuar o serviço. Gerido pela região. E isto não é nenhuma invenção do Bloco de Esquerda. Isto já existiu. A ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo não era num ferry destes, mas já existia uma ligação de passageiros gerida diretamente pela região entre a Madeira e o Porto Santo. Poderia voltar a existir com um ferry, nas condições análogas às que atualmente existe. E nem sequer é uma originalidade neste momento dentro do nosso país. Na região autónoma dos Açores há uma empresa que é a Atlantic Line, que tem capitais exclusivamente públicos e que liga todas as ilhas da região autónoma dos Açores. Essa empresa portanto, em cerca de 90%, propriedade da região autónoma dos Açores e dos portos dos Açores, que também pertence à região autónoma dos Açores. Portanto, nós entendemos que é preciso regionalizar a linha marítima com o Porto Santo para que se garante efetivamente esta continuidade dessas ligações ao Porto Santo e não se prejudique as pessoas. Mas acha que a regionalização da linha, quando, por exemplo, um barco, enfim, que faça uma travessia destas, que precisa eventualmente de algum tempo para manutenção, tinha que haver sempre uma outra solução para substituir o barco, mesmo sendo uma linha totalmente... Claro. Eu dei-lhe o exemplo de uma empresa que já existe no nosso país e que liga várias ilhas da outra região autónoma. E essa empresa garante a ligação entre todas as ilhas durante 12 meses. Não é verdade. Durante 12 meses. É verdade, eu estive a consultar. Tem vários barcos. Tem vários barcos essa empresa. E, portanto, em alguns meses em que alguns barcos não conseguem fazer a ligação, há outros barcos que os substituem. Naturalmente que isso é
que isso é preciso investir. Há um investimento inicial, que é um investimento grande, nós não negamos, mas as contrapartidas são incomensuravelmente vantajosas para a população do Porto Santo. Uma última questão para aqui abordar questões que têm a ver com as medidas de apoio social à população do Porto Santo. Quem nos ouve no Porto Santo, e ouvi o Sr. Deputado do PSD dizer que agora o desemprego baixou muito e que os problemas sociais no Porto Santo diminuíram muito, e eu tenho falado com algumas pessoas do Porto Santo que nos relatos que me fazem pelo menos não se apercebe que se tenham ser percebido dessa melhoria social no Porto Santo, mas eu estou voltando a ser um homem de fé, vou fazer fé que as coisas vão mudar. Neste caso, Bernardo Caldeira tem a vantagem de ser, imagino eu, de ser natural do Porto Santo e viver no Porto Santo. De longe dizermos que o problema está resolvido ou vamos atingir novamente o pleno emprego, como já tivemos, portanto, antes da... Quando tivemos grandes obras, não é? Período de grandes investimentos públicos. Representava uma situação de pleno emprego. Mas a verdade é que houve uma redução de 40% e é significativo reduzir 40% em 3 anos de governo. Mas não só através do investimento que foram feitos em nos diversos programas para colocar pessoas. Já foram aqui falados. Relativamente a esta questão a leitura que faz, a mesma leitura que alguns colegas aqui de painel fizeram, de que o caderno de encargos não está a ser cumprido por parte do operador. Sim, a partir do momento que um caderno de encargos prevê um navio de substituição que não existe, nem nunca existiu, desde a alteração do contrato, logicamente que não está... Então, neste caso, o Governo Regional, que é uma das partes que assinou o contrato, está-se a portar mal. Não, existe uma situação de uma consulta de mercado, que não há soluções e não há navios disponíveis, segundo diz o operador, e nesse caso tentamos encontrar as melhores soluções para minimizar o... O Bernardo Caldeira tem alguma indicação daquilo que foi o trabalho que o operador terá feito na consulta do mercado, enfim. Sim, temos. Foram falados em 48 operadores que foram consultados e que nenhum se mostrou disponível. Foram consultados para saber se haviam navios disponíveis. Exatamente. E a resposta é que não existiam, não tem nada a ver com valores, nem com outras exposições que o Sr. Deputado quer fazer aqui passar. O que essas empresas que se foram consultadas é que dizem que não têm navios disponíveis. Agora... Mas não tem navios disponíveis pela natureza da linha, pela operação ser de um mês e para essa empresa eventualmente não ser muito rentável, fazer deslocar um barco para aqui? Estava a dizer aqui o deputado Roberto Almada, achar estranho que sendo o governo no verão a subsidiar a empresa para fazer a linha com o continente, no caderno de encargos também está previsto quem consulta é a empresa, mas quem paga é o governo regional. Portanto, não é por aí, porque esses encargos ficaram aferidos ao Governo Regional. Mas os encargos de se viesse uma embarcação durante um mês para o portanto, seria o Governo Regional a suportar? Então a responsabilidade é do Governo. Realmente isso é dar a carne toda ao concessionário e a região comer os ossos. Foi com isto que nos separámos e é com isto que temos de trabalhar. Exatamente. Agora, uma denúncia do contrato os outros recebem ou uma alteração ao contrato iria custar dinheiro ao cofre dos madeirenses. Mas do seu ponto de vista, este contrato, da forma como está, não serve os interesses do Porto Santo? A partir do momento que interrompeu uma operação não serve, logicamente. Só termina em 2025 e até lá temos de trabalhar para minimizar. E recordo, mas pode haver sempre uma aproximação das partes e tentar renegociá-lo. Acha que é a altura para se renegociar? Isso pode e há sempre essa vontade. É preciso que haja disponibilidade de ambas as partes. Mas também não ouvimos ainda o Governo Regional, manifestar essa intenção de renegociar, digamos assim, o contrato que tem com a empresa. Ou que eu tenho conhecimento, realmente não. Isso não foi falado. Mas sei que falam constantemente sobre esta situação. Aliás, esta consulta inicia-se no verão e desde lá tem estado de contactos. Não havendo barco, passa-se à questão da via aérea, em que a Porto Santo Line faculta este ano 50 bilhetes e há uma grande diferença, não dizendo que é a melhor solução, mas o anterior operador aéreo tinha uma limitação de lugares, tínhamos 57 lugares disponíveis por dia, em cada sentido. Esta companhia tem 144 em cada sentido. Portanto, os problemas de mobilidade para o Porto Santense não serão sentidos assim tão... Porque realmente, nos anos em que a anterior operadora aérea estava a operar, havia realmente muitos entraves. Porque as pessoas não conseguiam lugar.
Na perspectiva do Porto Santense que se desloca à Madeira, Se eu não é? precisasse de ir hoje, chegava ao aeroporto, não tinha lugar. Claro. Se precisasse de vir depois da manhã, provavelmente não A tinha grande lugar. questão é mais na perspectiva económica, ou seja, as pessoas que o barco leva para o Porto Santo. E ao nível do abastecimento da ilha, esta solução Assim, também, no momento, também não causa problemas, que o vimos naquela mesma situação, sim, algumas pessoas falarem, as pessoas têm os seus argumentos. nomeadamente da falta de alguns frescos e de outras coisas do género. Anteriormente nos supermercados. eram feito o abastecimento através de 2 navios em dias diferentes. O ano passado foi feito através de um navio e do avião cargueiro, e neste ano, segundo li na imprensa, o Porto Santo Line acordou, para além do navio que disponibiliza semanalmente, com a Binter em termos de produtos perecíveis, disponibilizando também os contentores frigoríficos no Porto e Abrigo para quem necessitar. E até agora, realmente, o ano passado correu bem, não houve falta de bens de primeira necessidade, e este ano também, até agora, não houve esse... Relativamente ao transporte aéreo, se calhar há ali um problema de raiz logo à partida, que é a questão das taxas aeroportuárias no aeroporto de Lourdes. Longe. É um grande entrave, porque não encontramos... Mas aí o Governo Regional não tem capacidade negocial, eventualmente, para poder, junto de quem explora o aeroporto, neste caso, até Governo da República, fazer com que... O Governo Regional, todos os anos, sempre que há as alterações destas aeroportuárias, é comunicado ao Governo Regional, e o Governo Regional emite sempre o seu parecer e... Agora, de resto, foram anunciadas já alterações nas taxas. E tem exatamente no porcento não aumenta, mas mantém-se. Mantém-se o que é gravoso na mesma. Na Madeira, curiosamente, até aumenta um cêntimo. Tão curta, e agora, inclusive com esta operadora, faz a comparação com as Canárias, e o Governo Regional fez essa exposição exatamente há 20, e é quem define as taxas aeroportuárias, porque realmente é preciso rever. Isso é o maior entrave neste momento para o Porto Santo, do ponto de vista do transporte aéreo? Se formos ver numa tarifa de residente, a tarifa aérea custa 39 euros e as taxas 36, portanto pagamos quase o mesmo de taxas do que de viagem. E isso sim, tem que ser uma batalha forte. Mas há outras formas de incentivar também a vinda de transporte aéreo, de companhias, nomeadamente o apoio que é dado aos operadores, e que muitos deles até exigem para poder fazer no início da operação. É normal nos Mas aí a associação, nomeadamente a Associação de Promoção, eventualmente tem que se chegar à frente, acha que está a ter a atuação certa? Tem. Tanto que esta operação da Marquesa foi montada num tempo recorde. O operador apareceu no Porto Santo em maio, se não estou em erro. Em junho estavam já a definir, e iniciou-se no início de 2016. E mantenho regularmente contacto com a Associação de Promoção da Madeira, e sei que têm feito contactos neste momento para atrair outros operadores. Mas isso tem custos, não é preciso muito dinheiro. E não chamaria isso a um custo, chamaria isso a um investimento. Sim, investimento, mas é preciso dinheiro para isso, não é? Exatamente, mas está previsto. Vítor Freitas, transporte aéreo, o grande entrave do Porto Santo para o Porto Santo, taxas aéreas? As taxas aeroportuárias têm um impacto tremendo, e eu vendo aquele que é o operador neste momento, a Binter, para o Porto Santo, quando comparam com as taxas praticadas em Canárias, aqui é 3 vezes mais do que aquelas que são praticadas nos aeroportos de Canária. Por isso é um entrave, mas é necessário que se saiba qual foi o processo que levou às atuais taxas. As taxas já eram altas no passado. Depois existiu o acordo entre a Madeira e o Estado português em 2013, um governo do PSD cá e um do PSD em Lisboa, em que a região entregou ao Estado, que depois entregou à Vinci, por 50 anos a concessão do aeroporto da Madeira e do Porto Santo, e em que a região recebeu 80 milhões de euros para esse efeito, e ficou nesse acordo, que está estabelecido, que as taxas da Madeira e do Porto Santo iriam baixar para os níveis das taxas aplicadas ao aeroporto de Lisboa, tendo como referência o aeroporto de Lisboa. Durante um período de 10 anos tinha que ser as mesmas taxas que se paga em Lisboa, se pagasse na Madeira e no Porto Santo, porque as de cá eram mais altas, as de lá eram mais baixas. O que se passa é que no acordo não estabelece quando. É ao longo dos 10 anos. Claro. E isso não está a acontecer. E não está a acontecer. Está a acontecer. Não está a acontecer essa redução, porque houve agora uma atualização de taxas
e a Claro. do Porto Santo mantém-se, inclusivamente as da Como as Madeira nossas voltam a são subir mais altas e as de Lisboa eram mais baixas, quando as de Lisboa sobem, as nossas aproximam-se. Mas não, no meu entender, no espírito que devia estar na lei, que era baixar as nossas para atingir os valores das taxas de Lisboa. Não subir as taxas em Lisboa para atingir as para atingir os valores das nossas. Isso é o ciclo ao contrário e que não ficou clarificado devidamente, e ainda hoje estive a ler novamente, ainda não li tudo porque são muitas páginas e só recebi o documento estes dias, a ler o acordo entre a região, o Estado, na entrega dos aeroportos da Madeira pelos próximos 50 anos. E lamento que as taxas continuem tão altas, quer na Madeira, quer no Portanto, Porto Santo. do seu ponto de vista, a região está presa por um acordo que foi assinado e, portanto, não será fácil nos próximos anos reduzir este valor de 36 euros. O que sabemos de taxa é que no em aeroporto do Porto Santo. 2023 as nossas taxas serão iguais às de Lisboa. Não sabemos é se em 2023 as taxas que hoje se praticam em Lisboa não serão ainda mais altas e por força disso ultrapassem as nossas ou venham a se equivaler às nossas. E o problema não se resolve. Continuamos a ter taxas extremamente altas se compararmos com a nossa vizinha. Outra Canárias. questão, o Governo está a fazer tudo o que está ao seu alcance para atrair mais operadores aéreos para operar no aeroporto do Porto Santo e trazer mais turistas? O Governo já deu alguns passos, isso já vem na senda também do Governo anterior, que já se deu alguns passos no sentido de captar novas rotas e subsidiar operadores no sentido de levar turistas para o Porto Santo na época baixa. Isso, de facto, existiu alguns passos dados nesse sentido, especialmente ligados ao Golfe. Ainda no ano passado nós tivemos umas jornadas parlamentares e falamos com os responsáveis pelas unidades hoteleiras. O caminho é, de facto, por aí, apostar em atrair mais turismo na época baixa e conseguir essa atração turística requer investimento por parte do Governo Regional. Isso sim, isso já é possível, se for incentivado um programa de apoio ao Porto Santo que ajuda a minorar determinados constrangimentos. Há outras questões que requerem também tempo, que têm a ver com os cruzeiros. Alguns já têm parado no Porto Santo. Eu tive a felicidade no inverno, já tem alguns anos, mas em 2013, em maio de 2013, abril de 2013, em que estava no Porto Santo, num dia que chegou um cruzeiro ao Porto Santo, era o primeiro que ia nesse ano e nesse ano não foi mais nenhum, e de um momento para o outro o Porto Santo ficou cheio a abarrotar e inclusive até com dificuldades de servir em matéria de refeições. Portanto, o turismo cruzeiro tem que ser planeado com tempo, 3, 4 anos com antecedência. Sei que agora já há mais navios de cruzeiros a portar no Porto Santo, o que é excelente. Acho que deve-se fazer mais em relação a essa matéria, mas gostaria de salientar que, como disse há pouco, o que fixa as pessoas é de facto o emprego. E aí tem que existir uma solidariedade interregional. Mas isso tem a ver com a economia, não é? Mas tem que existir essa solidariedade. A questão da captação de turistas para o Porto Santo e das novas rotas é um exemplo desse. A Madeira tem que continuar a fazer um esforço no sentido de apoiar o desenvolvimento do Porto Santo. E não é só aqueles... hoje os que vivem no Porto Santo não são más, porque não tiveram condições para viver, e nós sabemos disto. Muitos dos jovens que hoje estão a estudar fora da Ilha da Madeira ou que estão a estudar no continente, a tendência, e mesmo a estudar na Madeira, a tendência é não voltarem à Ilha do Porto Santo. Eu neste momento não tenho indicadores, mas houve alturas em que tive esses indicadores em pessoas que concluíam o curso e que regressavam ao Porto Santo, e esses indicadores eram baixíssimos. E qualquer pai ou qualquer mãe ou qualquer avô ou avó no Porto Santo, mas isso tem a ver com a deseja é fixar. É importante que as pessoas tenham formação, e depois condições para se fixarem, não é? E condições para se fixar. E essas condições... muitas vezes não se fixam na área que se forma hoje em dia, isso já não é em determinadas áreas. Vítor Freitas, isso é possível. Para concluir... Noutras não é. Mas acho que sim, deve haver um programa de facto ao longo de vários anos no sentido de conseguir minorar a sazonalidade e permitir que mais pessoas se fixem no Porto Santo e que se continue também a apostar em fixar estrangeiros
em especial reformados, já tem muitos a se fixar no Porto Santo, mas também residencial, que têm lá segundas residências e ajudam a criar postos de trabalho e comércio no Porto Santo. Isso aí é uma aposta que deve ser incentivada e cada vez mais, mas para isso também temos de ter transportes aéreos mais baratos para eles se deslocarem mais vezes às suas casas que têm. Mário Pereira, do seu ponto de vista, os poderes, neste caso regional e municipal, também eventualmente terá aqui alguma parcela de responsabilidade, estão a fazer tudo o que deveriam fazer para que o Porto Santo seja de facto diferente fora daqueles períodos de verão? Gil, deixe-me dizer uma coisa que poderá talvez chocar os espectadores em casa, mas isto é a realidade dos transportes aéreos. Fica muito mais barato, ao longo do ano todo, viajar de Lisboa para a Ilha do Corvo do que Lisboa para o Porto Santo. Mas não se percebe porquê. O Porto Santo fica muito mais perto de Lisboa do que a Ilha do Corvo. Mas é mais barato viajar para a Ilha do Corvo a partir de Lisboa e do Porto do que viajar para o Porto Santo. Isto não pode... Funchal Porto Santo. Como é óbvio. E nós temos uma linha que é congestionada também. Como é óbvio, estamos em situações exatamente igual na Madeira e no Porto Santo. E há aqui um trabalho que tem que ser feito em diálogo com a República no sentido da resolução deste problema. Precisam ter mais dinheiro. Como é óbvio. Isto não se compreende. Alguém em casa consegue compreender como é que uma viagem todos os dias do ano é mais barata para a Ilha do Corvo. Daqui para o Porto Santo, neste momento, são transportes aéreos, são caríssimos. À volta de 120 euros ou mais. Ou mais. Não, se for... Já paguei 150 euros. 114, 120, se for com antecedência de... Até porque... Em cima da hora, entre os 150 Até e os 160 porque o contrato que foi feito para os Açores, através dos dois governos, permite que um voo de Lisboa para Ponta Delgada, custa o que custar, é o valor, e a extensão para todas as outras 8 ilhas... mas isso para como é óbvio. Mas isso para o madeirense até fica mesmo mais barato viajar para Lisboa, né, segundo essas contas, do que viajar para o Porto Santo. Neste momento, como é óbvio. E é para preciso Lisboa dar paga aqui 86, uma dinâmica. se não for mais de Porto 400. Santo, mais de é preciso criar aqui uma dinâmica. Tem 25 euros de subsídio de mobilidade também. É preciso, Gil, criar aqui uma dinâmica. Como disse, os últimos 10 anos do Porto Santo foram os piores 10 anos desde que existe democracia em Portugal e na Madeira. Os piores 10 anos, por más políticas que foram tomadas em relação ao Porto Santo ou por circunstâncias de que o Porto Santo foi apanhado também no meio deste... A crise que apanhou toda a Europa, a crise que especificamente teve a ver com a Madeira e com o PAEF, que teve medidas até para o Porto Santo, de penalização do Porto Santo, o PAEF, que todos conhecemos, e que obviamente penalizaram. E porque nós investimos tanto em termos de investimento no Porto Santo e na Madeira, sem ter o dinheiro. Criamos uma dívida que agora temos imensa dificuldade em pagar. De modo que nós tínhamos um nível de investimento que neste momento desapareceu. Ou seja, passamos do 80 para o 8. Não é verdade. E, obviamente, neste momento temos dificuldades sociais. Aliás, o PSD tem uma certa dificuldade em se justificar, porque o PSD é governo na Madeira e é poder na autarquia do Porto Santo. Ou seja, não pode pedir responsabilidades a outras entidades que não o próprio Partido Social Democrata. Só investindo no Porto e, Santo obviamente, nós ficamos... se me permitir... Vamos ver se é executado. Eu gostaria de dizer que sentimos-nos, obviamente, contente pela retoma económica, não só na Madeira, mas no resto do país e também no Porto Santo, mas nós não podemos estar a comparar com o que estávamos há um ano atrás. Temos que comparar, por exemplo, há 10, 15, 20 anos, 50. Estávamos muito melhores do que agora. Simplesmente a crise atingiu-nos de uma forma profunda e basta ver os níveis de desemprego. Claro. Nós estamos a dizer que o Sr. Deputado está a dizer que tem menos 40% de desemprego, mas tem mais quase o dobro do desemprego que tinha há 10 anos atrás. E isto não nos deve satisfazer. Devemos estar sempre a lutar pelo melhor e obviamente que o trabalho passa pela dinamização da economia. E, obviamente, quero aqui louvar a cooperação que tem havido com os hoteleiros no sentido de criar atrativos para a vinda de turistas, porque os turistas são, talvez, a fonte de rendimento potencial mais importante para o Porto Santo, talvez mais que até um investimento público, no sentido de termos um turismo que goste do Porto Santo, que seja sustentável, que esteja ano após ano e que não seja uma lotaria que vai variando de ano para ano. Roberto Almada, que soluções para fazer com que o Porto Santo ultrapassa os problemas que sistematicamente vive, praticamente ciclicamente, todos os anos?
Bom, há problemas que são difíceis de resolução e todos nós sabemos e de facto há situações que efetivamente são muito complicadas. Mas é preciso resolver as questões não só que têm a ver com os preços demasiado caros no que diz respeito às taxas aeroportuárias. É preciso resolver esta situação da mobilidade e da ligação marítima com o Porto Santo, que não pode, durante um mês, deixar os porto-santenses entregues quase que à sua sorte. É verdade que têm o avião, mas efetivamente não é exatamente a mesma coisa. E é preciso tomar outras medidas. Estou-me a lembrar, por exemplo, que isto às vezes, o mal de uns pode ser uma ajuda para os outros. Quando nós temos aqui problemas com o nosso aeroporto, onde há aviões que são daqui desviados, é preciso criar um plano de contingência para dar resposta a este problema que temos aqui no aeroporto da Madeira, e estamos convencidos que o aeroporto do Porto Santo pode ser perfeitamente utilizado e... mas isso aí volta a esbarrar no problema das taxas aeroportuárias? Com certeza que volta a esbarrar, mas que até se calhar não é muito motivador para uma articulação entre o Governo Regional, a República, a Vinci, que é a empresa que gera os aeroportos, e portanto essa questão de criar um plano de contingência para dar resposta, por exemplo, a esta situação, que é má para a Ilha da Madeira, mas que pode ser uma oportunidade também para a Ilha do Porto Santo, envolvendo empresários da hotelaria, envolvendo, lá está, a concessionária do serviço marítimo entre o Porto Santo e a Madeira, pode ser uma situação que, à partida, é uma situação desvantajosa para a região, mas que pode ser aproveitada para, de alguma forma, reanimar também a economia do Porto Santo. Nós sabemos que isso pode acontecer e, portanto, também não se vislumbra da parte do Governo Regional nenhum plano de contingência que vá no sentido, por um lado, de resolver este problema que temos aqui no aeroporto da Madeira e, por essa via também, em vez dos aviões serem desviados para Canárias ou para outros aeroportos, poder ser utilizado o Porto Santo nessa perspectiva de também alavancar um pouco a economia da Ilha Dourada. Mas eu queria, antes de terminar, dizer exatamente, referir aqui uma questão. O Sr. Deputado, há bocado, quando nós falávamos da questão da ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo e da paragem do Lobo Marinho durante o mês de janeiro, referi uma questão que é verdadeira, que eu, entretanto, estive aqui a consultar o contrato de concessão que tenho em formato digital, mas tenho aqui, e de facto é a região que tem que assegurar o pagamento de um barco se ele for efetivamente encontrado. Portanto, para o operador essa questão do ligação. preço até nem se coloca, não é? Não se coloca, mas isto é de facto um negócio da China. Isto é dar ao concessionário tudo e mais alguma coisa. Ele já tem lucros, porque ninguém entra num negócio destes para ter prejuízo. Ele já tem lucros que decorrem da exploração desta concessão. Mas se, durante o mês de janeiro, quando parar, conseguir alugar outro barco, ainda é a região que paga. Bom, isso assim, até eu gostava de ser empresário e explorar a concessão da Madeira e do Porto Santo. Vamos avançar para uma outra questão que tem a ver com... Só deixar uma nota muito breve, só em relação ao que o Sr. Deputado Mário Pereira diz, em relação aos últimos 10, que foram os piores anos de sempre. Realmente houve uma crise que afetou muito e ainda temos resquícios dessa crise, mas está a evoluir favoravelmente. Mas em termos de turismo, só por curiosidade, duplicámos de 2005 a 2006 de 60 mil para 120 mil turistas ano no Porto Santo. Só também para dar uma nota, julgo que é importante em relação a esta matéria, a Madeira teve, no início do século, dificuldades em atrair turismo para a região. É um facto. A partir de 2011, com a crise, vou chamar a crise, a Primavera Árabe, no norte da África, com atentados na Europa, nós conseguimos, de facto, começamos a crescer e bem em termos turísticos. E fiquei com a percepção, isso também está no programa do Governo, que era aproveitar estes tempos de alguma facilidade em atrair turistas para fidelizar os turistas à região autónoma da Madeira. E, portanto, era importante também que da parte do Governo existisse aqui um esforço ainda maior em termos de captação de novas rotas e levar mais turistas ao Porto Santo, no sentido de fidelizar turistas ao Porto Santo
porque quando a conjuntura internacional se alterar, naturalmente teremos outros concorrentes e maiores dificuldades. Isso tem a ver com a questão do fundo afirmar o destino e a qualidade do destino, que é elogiado até a nível internacional. É preciso que ele por si só provoque essa procura, digamos assim, não é? Avançamos para uma outra questão que tem a ver com, enfim, com o ano político que vamos ter agora em 2019, Vítor Freitas, olhando para este ano, 3 atos eleitorais, ou seja, do ponto de vista parlamentar, digamos que o debate também há de ser marcado um pouco por este calendário eleitoral. Naturalmente, nós temos eleições europeias a 26 de maio, temos a 22 de novembro as regionais, de setembro as regionais e a 6 de outubro as nacionais, e naturalmente que toda a atividade política ou parlamentar, sendo a Assembleia um local de debate, vou-lhe chamar, está contaminado pelo processo eleitoral. E isso é bom ou mau para a produção legislativa? Eu gostava de chamar a atenção que já em 2017, quando das eleições autárquicas, a Assembleia Regional, por força de outras forças políticas, colocaram o acento tónico da discussão em relação à questão das eleições autárquicas. E, portanto, aquilo virou uma Assembleia Municipal do Funchal em vez de uma Assembleia Regional e concentrou-se muito o debate político em relação às questões autárquicas. Agora, a partir das eleições autárquicas, o que temos sentido é que todo o debate já espelha aquilo que são as eleições para as eleições regionais. Sobretudo as regionais. E naturalmente, que toda a discussão na Assembleia está, digamos, influenciada claramente. Isso está a prejudicar ou não a produção legislativa? É assim, a produção legislativa, o que é aprovado a lei? Os diplomas que vêm do Governo, isso não está a ser prejudicado, os diplomas que vêm do PSD, as oposições continuam a apresentar propostas e até o momento são todas chumbadas, ou excepcionalmente o PSD aprova uma ou outra proposta. Recordo que o Partido Socialista apresentou quase 50 propostas no último orçamento e teve 0 propostas aprovadas, mas já em 2016 foi o mesmo, em 2017 também, portanto, e 2015, portanto, o nosso trabalho em relação a esta matéria, nós vamos continuar a apresentar propostas, todos os partidos irão apresentar. Serão aprovadas aquelas que a maioria entender que deve aprovar. Isso não irá atrasar o papel legislativo da Assembleia. Há outro papel que tem a Assembleia, que é fiscalizar a atividade do Governo, e outro ainda que é o debate político, e há ainda outro que é a representação das diferentes forças da sociedade. Esse está garantido pelos deputados que lá estão. A questão do debate político vai continuar a existir agora, digamos, com a questão das eleições à vista, mas também há aqui um papel no debate político que se faz, que é a fiscalização da atividade do Governo. Há um programa de Governo que o PSD afirma cumpriu, ainda há pouco foi demonstrado que não cumpriu em relação ao Porto Santo, e este mandato não se estica mais. Não há mais nenhum mês de janeiro nesta matéria. Não cumprem. Portanto, há aí um ponto que... Não há aqui um, e tenho dezenas. Não, eu digo estou já a falar um, de um. que não há forma de ultrapassar. Falar de outro. Esse já não cumpre. Há outros tantos que também não irá cumprir, porque não estão no orçamento para 2019. E, portanto, neste ano que finda, o papel mais importante, além do debate político, é a fiscalização da atividade do Governo, que é pegar no programa de Governo, naquele que é o contrato entre o Governo que foi eleito e os madeirenses, foi esse contrato que foi estabelecido, e dissecar área a área aquilo que foi cumprido, no fundo, e aquilo que não foi cumprido. Essa é a estratégia do Partido Socialista, enquanto partido da oposição. E o jogo que será, por um lado, esse do nosso papel, da mesma forma que tem sido o papel do PSD, apresentar aquilo que tem feito. É o normal. Compete-nos a nós, e de facto é esta a dialética da democracia, demonstrar de facto que não tem cumprido. De perceber também aqui a perspectiva do maior partido da oposição, aqui representado por Mário Pereira, o CDS, que neste momento... Gil, nós estamos muito tranquilos relativamente à situação do CDS. O CDS tem agora uma nova liderança, que é Rui Barreto. Rui Barreto é um jovem, Rui Barreto tem 42 anos, é alguém que inspira confiança, conseguiu unir o partido. O PSDS passou por fases relativamente discutidas em termos de liderança também, mas neste momento estamos numa situação em que o Rui Barreto conseguiu unificar os diferentes pensamentos que havia no Partido Social Democrata. Como disse, é um jovem. Rui Barreto tem menos de 16 anos do que Miguel Albuquerque, portanto é de outra geração, tem outras ideias. Foi alguém que já cumpriu trabalho quer no setor público, quer no setor privado, e é considerado pelas diferentes forças políticas com quem tem negociado
negociar Sim, mas isso alguém aí, moderado. o Mário Pereira já está a olhar E, portanto, para o ano parlamentar na perspectiva da campanha eleitoral já do seu Como é ponto de óbvio. Não, ele não espera pela Assembleia, ele já como é aqui óbvio. já faz o Se tempo me de antena do permitirem- CDS, e acho bem. Se me permitirem, encaramos com confiança os próximos atos eleitorais, porque temos candidatos e porque temos propostas. Vou-lhe só dar um exemplo. O CDS foi extremamente útil num conjunto de iniciativas, exatamente pelos deputados que tem e pela capacidade de negociar. Veja o caso da Câmara Municipal de Funchal, o apoio às creches. O bloqueio ao aumento dos impostos que ia acontecer relativamente à derrama. Todo o processo de legalização de casas clandestinas, que era um processo que estava adiado há anos e anos. O CDS, através da posição que teve e com a votação que teve, através dos seus deputados municipais, conseguiu resolver. Veja a questão agora dos espaços sociais, a redução substancial dos espaços sociais. É mais outra iniciativa, quando se é persistente, quando se consegue convencer, digamos, quem governa a fazer alterações, obviamente... Onde não há maiorias em que o CDS tem mas há uma um papel. pressão política, há uma mas pressão onde não há política, maiorias em que o CDS como é acaba tendo óbvio. um papel resposta dos e passos sociais provoca é essas sim. maiorias. Isso é Exatamente. natural. Da mesma forma que o Bloco e o PC têm influência no Governo da República, porque o Governo da República neste momento é 3%. Sim, não estou a questionar. Estou a constatar uma realidade. Pressionar quem governa no sentido de... Porque não é preciso só ter maioria. Às vezes, quando não se tem maioria, mas quando se coloca as perguntas certas, as questões certas, o próprio governo pensa 2 ou 3 vezes e pensa, calma aí, esta proposta até faz sentido, vamos aprová-la. E é o que tem acontecido. É óbvio que o PSD neste momento já não é o PSD de há 20 anos atrás, é um PSD mais enfraquecido, que foi tendo derrotas eleitorais que não tinha no passado, portanto, é um PSD diferente. Não está contaminado E, com o ambiente portanto, político. E, portanto, Esse mesmo PSD, e o CDS sempre teve boas propostas, não estou a questionar, mas em 2015 não aprovou nenhuma do CDS, em 2016, em 2017, em 2018, é um sinal que o PSD dá agora um sinal de fraqueza, como é óbvio. Nas relativas regionais não tivemos nenhuma derrota. Bernardo Caldeira, também a sua opinião relativamente a esta questão da política pura e dura, digamos assim, do debate que vamos ter ao longo deste ano? Não será um ano parlamentar diferente de outros anos em que existiram outras eleições. A dialética política irá manter-se, como tem sido nos outros anos, mas o PSD, e em particular o grupo parlamentar do PSD, está focado exatamente no cumprimento daqueles que foram os compromissos assumidos com a população, cara a cara. Iremos manter a proximidade nos concelhos, nas freguesias, que temos mantido ao longo de todo este mandato, não só para dar nota das medidas que vão sendo cumpridas ao longo do tempo, mas também para ouvir aqueles que são os anseios da população e trabalhar também para elaborar um próximo programa de governo que... Admite que o debate na Assembleia possa ser este ano um bocadinho mais crispado, precisamente pela aproximação dos atos eleitorais? Não o vejo mais crispado, sinceramente. Acho que será... Não existirão grandes alterações. Há convicções de parte a parte. Cada um defenderá as medidas que entende serem as melhores para a população, mas será o debate da dialética política normal. Não... Roberto Almada, como é que o Bloco de Esquerda olha para o debate que aí vem? Bom, com naturalidade. É um debate democrático. Eu, ao contrário dos colegas que me antecederam, acho que sim, estou de acordo que o debate vai se intensificar, mas também é normal que assim seja. Nós estamos num ano com 3 atos eleitorais. A democracia parlamentar também reflete aquilo que é a sociedade. Nós representamos os eleitores e por isso também temos que, todos nós, das diferentes forças partidárias, que no Parlamento também demonstrar que temos propostas válidas, propostas que são alternativas e não meras alternâncias, e naturalmente que o debate, e é bom que assim seja, vai se intensificar durante este ano para que os eleitores também sejam esclarecidos sejam ainda melhor esclarecidos sobre aquelas que são as propostas que os vários partidos têm apresentado. O Bloco de Esquerda no Parlamento da Madeira tem, ao longo dos últimos anos, apresentado largas dezenas de iniciativas
negativas, grande parte delas na área social, bem como outros partidos, com certeza, grande parte delas na área social, na área do apoio aos idosos, na área que tem a ver com a saúde, na área da segurança social, na área da economia, na área do ambiente. Portanto, nós temos apresentado e continuaremos a apresentar essas propostas. Nós ainda agora estivemos a trabalhar e estamos e continuamos a trabalhar numa proposta que também, juntamente com aquela que o Governo Regional vai apresentar e outros partidos vão apresentar, que tem a ver com o Estatuto do Cuidador, estamos a trabalhar numa proposta que vai nesse sentido, porque na Assembleia da República o Bloco de Esquerda foi o primeiro partido a apresentar uma proposta de criação do Estatuto do Cuidador Informal e também na Assembleia da República conseguimos que esse debate fosse feito e vamos conseguir certamente bons resultados com ele. Estamos a trabalhar nesse sentido. Eu disse à senhora Secretária da Inclusão dos Assuntos Sociais e ao Sr. Presidente do Governo, no âmbito da discussão do Orçamento da região, que qualquer futuro Governo da região, tenha ele a cor que tiver, tem aqui um grande desafio, que é dar resposta às questões que têm a ver com a população mais idosa. Temos um envelhecimento da população que é indesmentível e nos próximos 30, 40 anos esse envelhecimento vai-se naturalmente intensificar na área da saúde, na área da proteção social, na área do apoio a essas pessoas. Vai ser preciso que o próximo Governo e o próximo Parlamento tenha propostas que dê respostas efetivas a esse setor da população e aos outros setores da população. Nós temos mais de um quarto dos madeirenses em risco de pobreza. A questão de atacar a pobreza não só nos idosos, como também na generalidade da população da Madeira, é uma questão que é muito importante. Tem que estar na agenda política da discussão dos programas eleitorais dos vários partidos que se apresentem este ano a eleições e, naturalmente, que o Bloco de Esquerda também dará o seu contributo no Parlamento da Madeira, no Parlamento da República, no âmbito da construção dos seus programas eleitorais, para apresentar propostas que vão no sentido de resolver esses Já aqui foi falado que muitas vezes algumas das propostas da oposição acabam por ser secundarizadas pela maioria. O Mário Pereira hoje no Parlamento, de resto, apresentou uma proposta que supostamente já tem algum tempo relacionada com o novo hospital e que tem a ver com o número de camas. E pergunto-lhe se passado, desde a altura em que colocaram a questão até a altura em que a apresentaram no Parlamento, no dia de hoje, a questão se ela se mantém atual a vossa proposta. Atual no sentido, talvez não esteja atual, porque a situação neste momento é um bocadinho mais problemática. Nós tivemos aqui há dias até uma admissão por parte da Secretaria que havia uma situação, pode-se considerar caótica no serviço de urgência, em que, portanto, o afluxo de doentes era tão grande que não havia capacidade de internar os doentes. O hospital estava todo completo, portanto não havia camas disponíveis. Estavam ocupadas muitas vezes por chamadas altas problemáticas. E não só por situações agudas, nomeadamente, como sabe, as doenças funcionam por ciclos e estamos a passar um ciclo de doenças. Mas a resposta que o CDS apresenta era aumentar o número de camas no novo hospital. Não, vamos por partes. O atual hospital... Não temos muito o Hospital Nélio Mendonça. Nós temos mais 2 minutos por o Hospital dos Marmeleiros tem 780 camas. 780 camas. Nós entendemos que, nomeadamente na área cirúrgica, é possível operar mais doentes com menos camas, com uma melhor gestão. E a anterior, a Comissão Técnica que avaliou isto, a generalidade dos membros considera que o valor considerado mínimo razoável são 650 camas. Abaixo de 650 camas, corremos o risco de, por exemplo, termos na mesma enfermaria um doente que tem, por exemplo, é fumador e tem uma gangrena da perna. E ao lado tem um outro doente que não tem infecção nenhuma e que pode ser contaminado com esse doente, por uma questão de segurança. Isto é tão verdade que há 15 dias atrás, cerca de 2 semanas e meia atrás, o seu bastonário dos médicos veio à Madeira e falou na biblioteca do hospital com a generalidade dos médicos que lá estava. E houve 2 médicos que referiram estar extremamente preocupados porque na enfermaria que trabalhavam tinham situações destas. O número de camas... O número de camas não era suficiente e então estavam a ser internados doentes de outras especialidades, com situações infecciosas. Nós não temos muito mais tempo, mas se me permitir agora concluir o raciocínio, nós temos o número mínimo seguro, são 650 camas.
O Governo Regional, sem apresentar estudos nenhuns, decidiu que agora só vão ser construídas 550 camas. Não é essa a leitura não é do- aceitável. do PSD? Isto não é aceitável, até por uma questão muito simples para terminar. Se usássemos o mesmo rácio que existe no continente, no Serviço Nacional de Saúde, a região com o número de população habitantes que tem, precisava de 804 camas. Isto comparando com o continente. Claro, deu com para uma perceber. nuance, Gil. Tenho que Com uma concluir e nuance tenho que dar importante. só, vou Com permitir, uma não tenho nuance. muito mais tempo, É que nós mas aqui na permitir aqui Madeira, ao- nós não temos hospitais municipais Ao Bernardo de Caldeira, que representa aqui, de certa forma, a maioria E, que suporta o portanto, Governo, não permite relativamente a essa esta questão, situação. muito rapidamente. Muito rapidamente, o projeto do novo hospital estava pronto desde 2004, o estudo. O de 2004 previa exatamente 650 camas. O estranho é que posteriormente foi exatamente o CDS em 2012 e em 2015 a dizer que era um projeto megalómano e que tinha camas a mais. E Não, que era tudo nunca muito- dissemos Não, isto. Sr. Deputado, seja Isto claro. aqui. Não. Aqui. Nós queremos um hospital no com hospital mais barato e menos funcional. luxo, Independentemente mas disso o tudo- número de camas não pode baixar abaixo das disse- 650. Bernardo É a Caldeira, ordem dos médicos que diz isso, Sr. Deputado. Não, Vamos- o São os senhor técnicos. Mário Pereira que queria que fosse um hospital mais pequeno, com menos Com camas, estava tudo menos bem. estacionamento e Independentemente com disso menos tudo, áreas o sociais, novo hospital, mas com as camas, porque dá-me as licença, camas são técnicas. Dá-me Sr. licença. Mário Pereira, Obrigado. temos que concluir o programa só muito rapidamente para O concluir. projeto funcional que existe é exatamente com 550 camas, Não chega. mas com uma gestão integrada de camas, que como existe no Hospital de Braga e que tão bem elogiado pelo Sr. Deputado Mário Pereira, Já não existe. pode chegar às 625 em caso de necessidade. Fica, enfim, esta questão aqui, esta discussão do número de camas. Não tenho mais tempo para dar também ao Vítor Freitas nem ao Roberto Almada. Juntamos uma caixa negra. Penso que compreender a limitação do tempo. Fica por aqui o debate desta noite. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Fique bem.